Vídeo desse canal Comentários e Respostas TJ. No vídeo de hoje, iremos analisar e responder juntos o estudo de número 23 para o estudo de A Sentinela da semana de 1 a 7 de agosto de 2022. O título desse artigo é Pais, ajudem seus filhos a amar a Jeová. O texto base é Mateus capítulo 22 e o versículo 37, que em resumo diz: Ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Nesse estudo, nós vamos ver que os pais cristãos amam muito os seus filhos. E por amar muito cada um deles, eles se esforçam para cuidar de suas necessidades, sejam elas físicas ou emocionais. Além disso, os pais fazem o melhor que podem para também ajudar os seus filhos a amar a Jeová e ter uma amizade achegada com Ele. Então, durante os próximos minutos, nós vamos ver 4 princípios da Bíblia que podem ajudar os pais cristãos a fazer isso. Então, comecemos com a consideração dos parágrafos 1 e 2, que perguntam: por que, às vezes, podemos olhar com outros olhos algum princípio da Bíblia? Porque os princípios da Bíblia passam a ter um novo significado quando estamos dentro de uma situação que se aplica a eles. Por exemplo, os princípios da Bíblia que dizem respeito a criar filhos têm um novo significado para aqueles que agora têm filhos. Então, algumas mudanças na vida podem nos fazer enxergar alguns princípios com outros olhos. Por isso, é importante que nós sigamos as palavras de Deuteronômio 17 e 19, que em resumo nos diz que nós temos que ler na Bíblia, meditar nela todos os dias das nossas vidas. No parágrafo 3, pergunta: o que vamos ver nesse estudo? Bom, nesse estudo nós vamos ver 4 princípios da Bíblia que vão ser de ajuda. E como que os pais desse artigo aplicaram esses princípios ao ensinar os seus filhos sobre Jeová. Sobre como eles podem amar a Jeová de todo o seu coração e podem ter uma fé própria. Então, vamos começar a partir do parágrafo 4 a considerar que princípios são esses. O subtítulo é 4 princípios que podem ajudar os pais. O parágrafo de número 4 nos pergunta: que princípio os pais podem seguir para ajudar os filhos a ter amor por Jeová? O princípio é: busque a orientação de Jeová. Tiago 1,5 nos diz que nós podemos orar a Jeová pedindo sabedoria para ensinar os filhos a amar a Jeová. Por que nós podemos confiar em Jeová? Porque Jeová é o melhor ajudador que podemos ter. Afinal de contas, ninguém tem mais experiência como pai do que ele. Como pai perfeito, ele pode dar sabedoria aos pais cristãos para ensinar os seus filhos os princípios da Bíblia e que Jeová é alguém real. Se fizermos isso,
vai acontecer as palavras de Isaías 48:17. Jeová vai nos direcionar para qual é o melhor caminho, tanto para nós pais, como para os nossos filhos. No parágrafo 5, temos duas perguntas. A pergunta A diz: que ajudas a organização de Jeová tem dado aos pais? Há algum tempo atrás, podia ser que alguns pais achassem que a organização não tinha tantas ajudas assim para lidarmos com os nossos filhos. Mas hoje é diferente. Nós temos muitos conselhos na série de artigos Ajuda para a Família, que antes era publicada na Despertai e que agora está disponível lá no jw.org. Também no nosso site, os pais podem ajudar princípios bíblicos sobre como podem criar os seus filhos. Temos os vídeos com o Pedrinho e a Sofia que ensinam lições valiosas sobre obediência, adoração, limpeza, os cânticos e as publicações específicas de acordo com a faixa etária de nossos filhos. A pergunta B do parágrafo 5 é: o que você aprendeu do casal Amorim no vídeo Jeová nos ensina a criar nossos filhos? Bom, essa experiência está detalhada aqui no parágrafo de número 5. Nesse vídeo, nós podemos ver que esse irmão encontrou alguns desafios para criar os seus filhos na verdade, mas ao usar as ferramentas da organização, ele foi bem sucedido em preparar adorações em família de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um dos filhos, e foi bem sucedido também em educar os seus filhos nos caminhos de Jeová. No parágrafo 6, temos um exemplo de vida real. A pergunta é a seguinte: como Joey se sente com toda a orientação que ele e sua esposa recebem da organização? Bom, Joey e sua esposa têm o desafio de criar 3 filhos na verdade. E eles oram a Jeová sempre buscando a ajuda deles. Podemos resumir como eles se sentem nessa seguinte frase: eles muitas vezes se sentiam que estavam passando por algum desafio, saía um artigo ou um vídeo bem na hora certa. E eles sempre confiam nas orientações de Jeová. De fato, essas orientações têm ajudado a família de Joey a se achegar ainda mais a Jeová. Então, eles são muito gratos por toda a ajuda que Jeová lhes tem dado. Passemos agora ao parágrafo de número 7, onde encontraremos o segundo princípio, que é: seja um bom exemplo para seus filhos. A pergunta do parágrafo 7 é: por que os pais precisam se esforçar para dar um bom exemplo para os filhos? Isso acontece de acordo com um ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós não queremos que isso se torne uma realidade em nosso caso com respeito aos nossos filhos. Sabe por quê? Porque os filhos observam muito o que os pais dizem e fazem. E qual é a tendência? Eles imitam o que eles veem. Embora nenhum de nós seja perfeito, se espera de que, como pais cristãos, nós demos um bom exemplo para eles. Então, nós precisamos
que o nosso amor por Jeová seja forte e real, a ponto de nossos filhos perceberem isso e terem o objetivo de imitar esse amor e essa mesma fé em Jeová. Nos parágrafos 8 e 9, nós vamos ver o que podemos aprender do caso de Andrew e Emma. Bom, Andrew e Emma que são filhos, eles disseram que os seus pais sempre os ensinaram como era importante orar. Mas eles não ficavam apenas nas palavras, eles tomavam ações. O relato diz que toda noite antes de dormir, o pai de Andrew orava com ele, mesmo que ele já tivesse feito a sua própria oração. Além disso, ele recorda que os seus pais sempre diziam que ele podia conversar com Jeová quantas vezes ele quisesse. Qual foi o resultado? Bom, ele diz que a oração se tornou uma parte importante da vida dele e que se sente muito à vontade para orar e hoje consegue ver a Jeová como um pai amoroso. O segundo exemplo de Emma diz que, apesar de o seu pai ter abandonado a sua família e as deixado em uma circunstância bem difícil, a mãe dela sempre dizia que Jeová nunca ia deixar faltar nada para os seus servos. E ela não apenas dizia isso. Emma conseguiu ver nas ações e no exemplo dela que ela realmente acreditava nisso. Qual foi o resultado? Emma aprendeu que Jeová sempre providencia o que é necessário enquanto estivermos buscando os interesses do reino. A lição? Bom, a lição é que os pais podem dar um bom exemplo para os seus filhos, mesmo em situações difíceis. Considerados os primeiros dois princípios, chegamos aqui ao parágrafo de número 10. Mas antes, queremos dar uma atenção à gravura que aparece aqui no nosso estudo, não é? Nós vemos aqui um pai tirando tempo para orar com o seu filho. Aí nós temos a pergunta: por que vai ser bom para o seu filho se você sempre procurar a orientação de Jeová e se esforçar em dar um bom exemplo? Bom, como os filhos têm a tendência de observar o que os pais fazem e o imitar, se os nossos filhos perceberem que nós confiamos em Jeová, quando tomamos decisões, quando oramos, fica mais fácil a tendência de que os nossos filhos nos imitem. No exemplo da gravura, nós vemos que um pai tirou um tempo à noite para orar junto com seu filho antes de ele dormir. Quando o pai faz isso, cria no filho o hábito também de conversar com Jeová. E a partir daí, ele vai se sentir à vontade para ter uma amizade com o nosso Criador. Considerados essa gravura, vamos ao princípio 3, que está no parágrafo 10. Sempre converse com seus filhos. No parágrafo 10, a pergunta é: que oportunidades os pais israelitas tinham para falar com seus filhos? Bom, no Israel antigo, eles tinham várias oportunidades durante um dia. Por exemplo, uma criança que passaria horas junto com seu pai trabalhando no campo, plantando e colhendo. Já uma menina passaria horas do dia ajudando sua mãe com as tarefas de casa.
Por isso, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, incentivava os pais israelitas a sempre educarem ou inculcarem as palavras de Jeová nos filhos. Ele deveria ser usado para falar de coisas importantes. Então, ao ajudarem os seus pais nas diversas atividades do dia, os pais deveriam conversar sobre as qualidades de Jeová e sobre como ele estava ajudando aquela família. Assim, os filhos cresceriam sabendo quem é Jeová e que ele sempre os ajudava. No parágrafo 11, a pergunta que temos é: que boa ocasião os pais têm para conversar com os seus filhos? Bom, é bem verdade que os tempos mudaram e hoje se tornou um pouco mais difícil para os pais acompanharem a rotina dos filhos, pois a maioria de nós trabalha fora a fim de providenciar o sustento. Por isso, os pais precisam separar um tempo de qualidade para conversar com os filhos. E uma ocasião muito boa para isso é a noite de adoração em família. Há muitos anos a organização retirou uma das reuniões de meio de semana, que geralmente acontecia na terça-feira, e unificou na reunião de quinta para que as famílias tivessem um tempo para a noite de adoração em família, para fortalecerem as suas próprias famílias. Foi isso o que a família desse irmão Alexander fez, né? Ele diz que o seu pai sempre fez a adoração em família e não deixa nada atrapalhar essa programação, mesmo que ele estivesse cansado. E após esse estudo, a família sempre aproveita e fica conversando sobre como foi o dia, os desafios que esses enfrentam. Então, a pergunta é: como está a nossa adoração em família? Será que estamos fazendo ela toda semana? Temos uma programação fixa e nos apegamos a ela? Como vimos nesse parágrafo, a adoração em família ajuda os pais a inculcarem em seus filhos as verdades de Jeová. Mas além disso, ajuda os pais a entenderem o que os seus filhos estão enfrentando e como esses podem ser ajudados. Vamos ao parágrafo 12, que nos pergunta: que conselhos o chefe de família deve ter em mente ao fazer a adoração em família? Os pais, ou no melhor dizendo, o chefe de família, deve ter em mente que ele precisa fazer com que a noite de adoração em família seja agradável para todos. Então, o parágrafo nos dá algumas ideias, como se preparar usando o livro Seja Feliz para Sempre. Esse livro facilita muito para ter boas conversas com os filhos. Além disso, nós nos preparamos para ser melhores instrutores no ministério. Além disso, uma outra sugestão é usar a noite de adoração em família para conversar com os seus filhos, contar para ele os sentimentos que temos, as nossas preocupações, e assim ter uma boa conversa, um bom diálogo, uma conversação aberta entre os membros da família. Fazer isso vai ajudar
que a família esteja mais unida. Mas o contrário também é verdade. Se a nossa adoração em família não for interessante, e se usarmos essa ocasião para dar uma bronca ou criticar os filhos, com certeza essa noite não será tão aguardada pela nossa família. Na verdade, vai ficar mais difícil para que os filhos expressem a sua opinião. E o resultado pode ser desastroso. Então, aprendemos aqui que para uma adoração em família ser agradável para todos, ela precisa ser aberta, ela precisa ser interessante para todos. E além disso, nós vamos sempre tentar deixar a porta aberta para que os filhos expressem o que pensam. No parágrafo 13, a pergunta é: será que o estudo da Bíblia é a única oportunidade que os pais têm para falar de Jeová com os filhos? Não. Nós, pais, precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para falar com os filhos sobre Jeová. Não só em ocasiões teocráticas, como por exemplo, ao dirigir o estudo bíblico deles semanal, ou ao participar no ministério de campo. Foi isso que uma mãe chamada Lisa diz. Diz que a sua família aproveita tudo o que vê na natureza para ensinar os seus filhos sobre Jeová. Ela até cita um exemplo de quando o animal de estimação deles fazia uma coisa engraçada, eles usavam isso para mostrar aos seus filhos que Jeová, o Criador de tudo, tem senso de humor e ama a vida, assim como cada um de nós. Vamos então ao princípio de número 4, que está no parágrafo 14. Esse princípio é: ajude seus filhos a ter bons amigos. A pergunta: por que os pais precisam ajudar os filhos a ter bons amigos? Provérbios 13:20 nos diz: quem anda com pessoas sábias se tornará sábio. Em resumo, as amizades podem influenciar muito o que cada um de nós é, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, aqui o parágrafo apresenta algumas perguntas que seria interessante aos pais se fazerem. Pais, vocês já passaram algum tempo com os amigos dos seus filhos para conhecê-los melhor? Como vocês podem ajudar seus filhos a ter amigos que amam a Jeová? Podemos fazer isso por convidar alguns irmãos fortes espiritualmente para fazer alguma coisa com a família. Talvez participar em uma noite de adoração em família, em que podemos entrevistar esses irmãos sobre como aprenderam a verdade, quais desafios enfrentaram, como Jeová os ajudou até aqui em sua jornada cristã, como também em outras atividades, como um lanche, uma breve viagem. Podem ser usados para incentivar os filhos a ter essas boas amizades na congregação. No parágrafo 15, chegamos à seguinte pergunta: como os pais podem ajudar os filhos a ter bons amigos? Nesse parágrafo, nós temos a experiência de um pai chamado Tony, em que ele diz que sempre teve o costume de convidar irmãos diferentes e de diferentes idades para fazer algo com a família dele. Às vezes eles comiam alguma coisa juntos, depois faziam o estudo em família. E isso fez com que os irmãos se achegassem à sua família
Mas não só isso, fez com que os seus filhos fossem influenciados a ter boas amizades e que essas amizades exercessem um bom papel sobre os filhos, pois eles viam como esses irmãos amavam a Jeová e o serviam com alegria. O resultado: os seus filhos aprenderam a também escolher bons amigos para continuarem a ter uma boa amizade com Jeová. No parágrafo 16, chegamos a um próximo subtítulo: Não perca a esperança. O parágrafo 16 pergunta: o que os pais devem ter em mente se um filho disser que não quer mais servir a Jeová? Bom, com certeza, essa não é uma das coisas que nós, como pais, queremos ouvir. Mas nós devemos entender que Jeová não nos criou como robôs. Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio. E os nossos filhos têm a liberdade de escolher se vão ou não servir a Jeová. Mas uma ilustração que Jesus contou e que está registrada em Lucas capítulo 15 pode nos ajudar. Trata-se da ilustração do filho pródigo, que decidiu abandonar os seus pais e que depois caiu em si e voltou para seu pai. E embora esse filho tivesse feito muitas coisas erradas, Jeová, melhor dizendo, o seu pai o recebeu de bom grado. Então, pais, não percam a esperança, pois pode ser que mais cedo ou mais tarde o seu filho caia em si e talvez volte para Jeová. Enquanto isso, permaneçam leais e demonstrem por palavras e ações que são obedientes a Jeová. Antes de irmos para o parágrafo 17, temos uma nova gravura, né?